E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na videoaula, nós vamos falar sobre introdução aos estudos históricos. Espero que gostem. Vamos lá? Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é a história. Então vamos lá, segundo o historiador Mark Bloch, a história é a ciência que estuda as transformações causadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Então, o que o ser humano tem causado na sociedade ao longo desse tempo, certo? Então essa daí é a simples definição do que é história. Mas quem que estuda a história? Qual o profissional que faz o estudo dessas transformações causadas pelos seres humanos? E através do que esse profissional faz isso? Então, primeira resposta, quem faz esse estudo é justamente o historiador. Então, a história é uma ciência estudada pelo historiador. É ele quem visualiza a história e através de suas fontes, olha aí a segunda resposta, então através das fontes históricas, o historiador define quais foram as transformações causadas pelos seres humanos ao longo do tempo, ok? Mas o que são essas fontes históricas, professor? As fontes históricas são vestígios deixados pelos homens, vestígios deixados pelos seres humanos conforme a sociedade foi evoluindo, conforme a sociedade foi melhorando, certo? Alguns exemplos de fontes históricas, o senhor pode nos dizer? Com certeza, com certeza. E aqui atrás de mim nós já vemos o primeiro exemplo disso. Primeiras fontes são as fontes escritas, são teoricamente as que foram mais utilizadas ao longo da história, certo? As fontes escritas podem ser livros, como essa porção que está aqui atrás de mim, podem ser também cartas, documentos oficiais e daqui a uns anos até as mensagens em WhatsApp serão um exemplo de fonte histórica escrita, certo? Há outros exemplos de fontes históricas, professor? Sim, há mais 4. Vamos começar então agora pelo segundo, que é o que nós chamamos de fonte visual ou iconográfica. São imagens, certo? Igual aquelas pinturas rupestres, aquelas pinturas dos homens nas cavernas. Aquilo dali é um grande exemplo, que você está vendo aqui na imagem ao lado, é um grande exemplo de um tipo de fonte histórica, visual ou iconográfica, beleza? O terceiro tipo de fonte é o que nós chamamos de fonte oral. Então, um áudio, algum programa de rádio, daqui a alguns anos, bem provável que o áudio que você escuta no WhatsApp, ele também vai ser usado como um tipo de fonte histórica, uma fonte oral, certo? Agora os dois últimos são um pouquinho mais complexos. O primeiro deles é fonte material, certo? E o que é a fonte material, professor? Esse contrabaixo que está aqui do meu lado, isso. Esse contrabaixo, daqui a uns anos, ele pode ser usado como uma fonte material. Por exemplo, um historiador lá do ano de 2150, sei lá, ele quer estudar a sociedade do início do século XXI ou do final do século XX. E ele vai pensar o seguinte, que tipos de instrumentos musicais aqueles homens usavam? E ele vai identificar que no contrabaixo, o contrabaixo era um tipo de instrumento musical utilizado pelos homens da nossa época. Certo? Então, fonte material é tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é palpável e que lá na frente, ou até mesmo agora, pode ser usado como tipo de fonte. Pensando no ambiente escolar, uma carteira é uma fonte material, um estojo é uma fonte material, até mesmo esse equipamento que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo é uma fonte material que poderá ser usado lá na frente, certo? E o quinto e último tipo de fonte histórica é o que nós chamamos de fonte imaterial, muito ligada à questão da cultura. Por quê? A fonte material é justamente uma característica de uma determinada sociedade. Ou seja, é uma tradição social daquele povo em que eles levam por muitos anos, por longos tempos. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma característica muito presente na nossa cultura, que é o carnaval. Eu consigo pegar o carnaval? Não. Eu consigo simplesmente ir para um bloquinho de rua, por exemplo. Mas eu não posso pegar o carnaval. Por isso ele é imaterial, ele não é palpável, eu não consigo pegá-lo, mas eu posso aproveitar dele inserido dentro da cultura daquele país. Tudo bem? Deu para entender? Espero que sim. Caso não tenha entendido, volta no vídeo e assiste novamente. Essa daqui é a parte 1. A segunda parte desse vídeo nós falaremos sobre tempo. Tempo histórico, tempo cronológico e as divisões do tempo ao longo da história. Espero que tenham gostado, gente. Valeu!